Cândido Costa prossegue sua explanação lembrando que Hira enviou ao rei Salomão marinheiros fenícios experimentados. Como se verá mais tarde, a frota de Ofer nunca voltaria ao Mar Vermelho. Passando pelo Cabo Africano, ela se reunira no Oceano Atlântico com a frota de Hira, que saíra do Mediterrâneo. Entre os trabalhos que tentam retirar o véu sobre a verdadeira identidade das ricas localidades bíblicas de Ofer, Parvaim e Tarshish destacamos este do Sr. Cândido Costa, publicado em 1900. Ele baseou-se no estudo filológico das antigas línguas europeias e asiáticas, bem como a língua quichua ou dos Antais, do Peru, a qual ainda se falava, pelo menos em 1900, na bacia superior do rio Amazonas. Nos Paralipomenos, Liv 2, Capitã 3, v6, conta-se que Salomão adornou sua casa com belas pedras preciosas, e que o ouro era de Parvaim. Parvaim é pronúncia alterada de Paruim. A terminação Aim nos dá o plural em hebraico, como em El igual Deus, Elohim igual deuses, vem acrescentado a Paru porque efetivamente existem, na bacia superior do rio Amazonas, no território oriental do Peru, dois rios auríferos, um com o nome de Paru, outro com o de Apuparu, o rico Paru, e que unem suas águas para se confundirem no Ucayali. Os dois rios Paru e Apuparu fazem, no plural Paruim. Outro nome hebraico é o de um antigo império de nome Inim, crente ou de fé, também no Peru. O rio Amazonas, desde a embocadura do Ucayali até a foz do Rio Negro, em Manaus, se chama Solimões, não é nem mais nem menos que o próprio nome do rei Salomão, em hebraico Solima e em árabe Suleman, dado ao rio Amazonas pela frota do grande rei. Os cronistas da conquista do Rio das Amazonas contam que a oeste da província do Pará existia uma grande tribo com o nome de Solimã, que era o nome do rio, pois na América as correntes d'água tiram seus nomes das tribos que as habitam. Daí também os portugueses fizeram uso do nome Solimões por hábito de linguística. Essa colônia fenícia hebraica teve uma duração temporária assaz longa, pois as viagens trienais dos navios de Salomão e de Hira se renovaram várias vezes. Provavelmente não foi abandonada à própria sorte senão no reinado de Josafat, rei de Judá, no tempo em que os cartagineses não permitiam a nação alguma sair do Mediterrâneo. Eis porque Josafat quis mandar sair do Mar Vermelho para essas mesmas regiões uma frota equipada, conjuntamente com Oxosias, rei de Israel. Porém um temporal hediondo a destruiu completamente. Devemos lembrar aqui que filólogos acreditaram poder fazer que prevalecesse o nome de Abiria por ter sido a Ofer da Bíblia. Todavia, levaremos em consideração os seguintes fatos. Primeiro, o nome da Abiria é a tradução latina do vocábulo grego sabeiria, tomado da Geografia de Ptolomeu, livro 7, capítulo 1. A licença do tradutor é tão grande quanto censurável. Em segundo lugar, Sabeiria achava-se localizada na parte ocidental da Índia, que chamavam Indo-Sítia. Porém é reconhecido que a Índia, mormente na parte ocidental, nunca produziu ouro para o comércio, pelo contrário, os egípcios e os árabes ali o traziam, para o trocar por tecidos de lã e de algodão. Assim a hipótese de que Sabeiria fosse o Ofer da Bíblia cai por terra. Estevão Quatremeri também não admite que Ofer tenha sido colocado no Golfo Arábico, na Arábia Feliz, nem em parte alguma da Índia, Ceilão, Sumatra, Bornéu ou ponto algum do Extremo Oriente, pela razão muito simples de que os navios de Salomão e de Hira gastavam 3 anos e meio em cada viagem dessas. Porém Quatremeri cai no próprio erro daqueles que combate, pois que coloca Ofer em Soplan, na costa oriental da África. Para fortalecer sua hipótese, Quatremeri não hesita na escolha dos meios, assim é que, por não achar pavões na África, quer que os pássaros chamados tulens na Bíblia sejam periquitos ou picotas. No capítulo 1 do livro 1 dos Reis, v11, acha-se escrito Ofer em língua hebraica de 2 modos Apir e Aipir, e no capítulo 9, v28 lê-se Aipira na Bíblia. Em resumo, nada se opõe que o Aipira da Bíblia tenha vindo do nome do rio Iapur, onde o Y significa água, ou seja, água ou rio de Apir ou Ofer. Eis porque a região de Ofer é essa que atravessa o rio Iapurá, hoje conhecido como o rio Japura. Houve a troca do Y pelo J, que em hebraico são a mesma letra.
o desaparecimento das frotas de Salomão e Irã por 3 anos, a cada viagem que faziam, se acha agora explicada, pois elas estacionavam no rio que tinha o nome do grande rei. Se estas compridas estações, várias vezes repetidas, houvessem sido feitas em qualquer ponto do antigo continente, a tradição ou a história não teriam deixado de nola transmitir. As várias viagens trienais, com exceção de uma só, não se referem ao Ofer, pois todas se fizeram para Tarshish. David recebia pelos fenícios o ouro de Ofer, e a frota construída no tempo de Salomão para o mesmo destino saiu do Mar Vermelho, onde nunca mais entrou. Fez sua junção no Oceano Atlântico com a de Irã, a qual saiu do Mediterrâneo, e ambas tomaram depois, da única viagem em que foram juntamente a Ofer, o nome da frota de Tarshish, Alta Amazônia, hoje na divisa com o Peru, onde o rio Amazonas é conhecido como Rio Solimões, segundo o texto hebraico, e o da frota da África, segundo o texto caldaico. Cândido Costa p. 120 a 124. Segundo a Bíblia, Salomão conhecia todas as sabedorias do Egito, que eram derivadas de Atlântida. Em 960 a.C., Salomão começa a construção do Templo de Jerusalém. Patrocinados por Salomão, os fenícios se tornaram os primeiros dominantes do mar, abrindo agências comerciais por toda parte: Creta, Malta, Sicília, Cartago, Cádiz, Marsella, Inglaterra e países nórdicos. Salomão tornou-se o homem mais rico do mundo durante o seu reinado. Tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Em 930 a.C. ocorreu a cisão do reino hebreu entre Judá e Israel. Foi um período de constantes lutas internas entre Judá e as tribos do norte. A situação chegou a tal ponto que Jeroboão, ben Nebat, seu filho, tentou um golpe de estado. Em 928 a.C. morre o rei Salomão e assume Reoboão, seu filho, que, por falta de tato político, fracassa o acordo com as tribos de Israel. Jeroboão refugia-se no Egito, delta do Nilo, onde o faraó Sexom o recebe na corte, dando como esposa uma de suas filhas. O ambiente torna-se propício para o retorno de Jeroboão, apoiado pelo faraó, que retorna e é aclamado rei de Israel. A Reoboão fica às tribos de Judá e Benjamim, com as quais Reoboão funda o reino de Judá, tomando por capital, Jerusalém. E desde então as terras de Ofer e suas riquezas entram no esquecimento do povo de Israel. Em 1872, na Paraíba, descobriu-se uma pedra que trazia uma inscrição de 8 linhas, cujos caracteres com muita evidência não pertenciam às culturas conhecidas da América do Sul. Em 1874, a inscrição mereceu a atenção do professor Ladislau Neto, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Nem o professor Neto nem qualquer outro sábio brasileiro parece ter-lhe concedido uma atenção muito séria. Todavia ela veio a ser conhecida na Europa, onde a analisaram infatigáveis eruditos alemães. Foi inicialmente julgada de origem fenícia. Mais tarde, a filologia alemã afastou-a como não fenícia. Aparentemente a pedra se perdeu, mas a inscrição permaneceu em cópia. Agora a controvérsia reacendeu-se. Apareceu um novo protagonista sustentando a origem fenícia da inscrição. É o Dr. Cyrus H. Gordon, da Universidade Brandeis, de Waltham, Massachusetts. 2 fatores surgiram para reacender a controvérsia. Um provém de que novas descobertas na escrita fenícia demonstram, segundo o Dr. Gordon, que o uso das palavras na inscrição da Pedra da Paraíba está correto, contrariamente aos juízos anteriores bem menos informados. O outro fato foi a descoberta, pelo Dr. Julius Picus, da Universidade de Massachusetts, em Amherst, de uma caderneta de notas que pertencerá a Wilberforce Ames, um dos administradores, ou conservadores-chefe, da New York Public Library, do século XIX.
Nesta caderneta encontrava-se uma carta de 31 de janeiro de 1874, destinada a Mr. Eames pelo professor Neto. O Dr. Picus mostrou esta carta ao Dr. Gordon. Este concluiu daí que a transcrição dos caracteres na carta era mais plausível que a versão definitiva precedente, publicada em 1899. A seguir, um barco fenício trireme Carpácio, para viagens oceânicas de longo curso, um modelo dos tantos barcos fenícios existentes no século X a.C. Enquanto que o professor Frank M. Cross de Harvard continua a estigmatizar a inscrição como uma falsificação do século XIX, o Dr. Gordon sustenta que o uso de uma terminologia desconhecida dos arqueólogos, no momento de sua descoberta, comenta que esta não é uma prova forjada. A controvérsia prosseguiu, portanto, até o momento, sem prestar atenção visível a outras inscrições tidas por fenícias encontradas no Brasil. Igualmente em 1872, um engenheiro chamado Francisco Pinto dizia ter descoberto inscrições em mais de 20 cavernas na selva brasileira, ao todo cerca de 250 inscrições. A convite do governo brasileiro, o filólogo alemão, Ludwig Schoenhagen veio ao Brasil, estudou as inscrições durante 15 anos e declarou-as fenícias. Nos anos de 1880, o francês Ernest Renan afirma também ter descoberto outras inscrições fenícias. No início deste século, um industrial afastado de seus negócios, Bernardo da Silva Ramos, pretendeu ter descoberto mais de 2.800 inscrições em pedras ao longo do curso do Amazonas. Um rabino de Manaus declarou que, em sua opinião, estas inscrições eram fenícias. As obras ou artigos de Bernardo Ramos a respeito deste assunto parecem, em verdade, ter sido ignoradas. Considera-se, geralmente, que os fenícios também atingiram o arquipélago dos Açores. Em Corvo, a mais ocidental destas ilhas, afirma-se que se teriam descoberto moedas cartaginesas, em 1749, rumores persistentes, embora obscuros da existência de ruínas fenícias, descoberta feita, quando os portugueses aí chegaram, de uma estátua equestre apontando para o ocidente a qual, sendo verdadeira, foi destruída após muito tempo. Consideremos que conviria prestar atenção nestas possíveis confirmações da presença fenícia no Novo Mundo. Extratos de autenticidade do texto fenício da Paraíba, pelo Dr. Cyrus H. Gordon da Universidade Brandeis, nos Orientales de Roma, volume 37, 1968, página 75. As singularidades linguísticas que lançaram dúvidas sobre o texto vêm, pelo contrário, apoiar sua autenticidade. Nenhum falsário conheceria suficientemente as línguas semíticas para compor tal documento, não cometendo erros senão aparentes. Agora que um século se passou, é evidente que texto é autêntico, porque inscrições fenícias, ugaríticas e em outras línguas semíticas do Noroeste, põem-nos frente aos mesmos erros. A demonstração da autenticidade da inscrição da Paraíba não significa que todos os problemas estejam resolvidos e que todas as palavras e todas as construções de frases estejam definitiva e perfeitamente interpretadas. Todavia, o texto não é mais difícil nem mais anormal que o resto do texto fenício conhecidos. A importância desta inscrição provém de sua significação histórica. Uma ilustre estudiosa de assuntos colombianos declarou no começo deste século. Tradução da inscrição fenícia, acima, de Pouso Alto, na Paraíba, que diz: somos filhos de Canaã, de saída, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas exaltados no ano de 19 de Irã, nosso poderoso rei. Embarcamos em Ezion-Geber, no Mar Vermelho, e viajamos com 10 navios.
Permanecemos no mar juntos por 2 anos, em volta da terra pertencente a Ham, África, mas fomos separados por uma tempestade, nos afastamos de nossos companheiros e, assim, aportamos aqui, 12 homens e 3 mulheres. Numa nova praia que eu, o almirante, controlo. Mas auspiciosamente possam os exaltados deuses e deusas intercederem em nosso favor. O papel dos fenícios como intermediários da civilização antiga foi maior do que se supôs, e as Américas devem ter sido colonizadas intermitentemente por intermédio destes navegadores mediterrâneos, Zelianatol, os princípios fundamentais das civilizações do Antigo e Novo Mundos, Peabody Museum, Cambridge, Massachusetts, 1901. Em sua obra de mais de 600 páginas ela nem sequer menciona o texto da Paraíba, que fora condenado como falso. Mas a crescente massa de provas que confirma esta tese, isolada no ostracismo, não deixa nenhuma dúvida quanto à justeza de sua conclusão, como acabamos de expor. Sua aceitação pelos americanistas e historiadores deverá preceder-se pelo reconhecimento da autenticidade da inscrição da Paraíba pelos semitistas. E tudo o mais se ajustará. O Dr. Gordon talvez seja otimista demais quanto a coisas que se ajustam por si mesma, especialmente se americanistas e historiadores imaginarem-se humilhados por um simples linguista. Infelizmente os ciúmes entre disciplinas diferentes não é desconhecido. Em todo caso, aguardemos que se ajustem as partes. O Boletim New World Antiquity, Marham House Press Ltd., Brighton, Inglaterra, assinala em seu número de setembro-outubro de 1971, a obra The Paraíba Phoenician Inscription, publicado por seu autor, Mr. Joseph Ayoub, Ela Cuipo, PALTSA, 1971, que é a tradução em inglês de seu livro intitulado Sacrat Paraíba, publicado em Beirute em 1961. Encontrasse aí esta nova tradução da inscrição. Acrescentamos que no número de abril de 1971, o New World Antiquity já havia publicado 3 outras traduções diferentes da inscrição da Paraíba. Vêem-se as numerosas armadilhas que espreitam mesmo os tradutores mais experimentados, também, porque é difícil ter uma completa certeza.